Olá, o Educação A2 hoje entrevistando a Kézia Bombonato, presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Obrigada por nos receber, Kézia. Obrigada, Lígia, é um prazer estar com você. Eu queria saber um pouco dessa questão da psicopedagogia, a influência da psicopedagogia na educação, nessa questão do aluno, como aprender, o professor, enquanto alguém que está ali transmitindo esse conhecimento, qual é a grande responsabilidade da psicopedagogia na formação do aluno e na capacitação do professor? Primeiro, né, Lígia, acho que eu gostaria de desconstruir um conceito que se tem, que psicopedagogia é a junção da psicologia e da pedagogia, né? Nesse preconceito que se tem, né, de que é um pedaço de psicologia, pedagogia, se perde a essência de que psicopedagogia é uma área de conhecimento, né? Como área de conhecimento, nós vamos ter que ver qual é o objeto de estudo dessa área de conhecimento, que é a aprendizagem. Então, a psicopedagogia, ela vai lidar com os aspectos da aprendizagem. E é lógico que quando a gente olha a questão da aprendizagem, não dá para a gente deixar de olhar a ensinagem. Perfeito. Olhar, se a gente pensar em termos das questões da aprendizagem, como é que surgiu a aprendizagem, a psicopedagogia? Ela começou falando das fraturas da aprendizagem, do aprender, dos problemas de evasão escolar, que isso realmente era um problema muito sério, continua sendo, né, a questão da aprendizagem, e o foco da psicopedagogia, a princípio, era olhar para as fraturas. Hoje, nós temos um outro olhar. Hoje, nós olhamos para o processo de aprendizagem. Como é que se efetua a aprendizagem? Então, vamos olhar as questões, as dificuldades? Sim, mas temos que olhar também como que é este processo de aprender. E aí, assim, eu amplio muito essa noção do que é inclusão, né? Eu tenho, assim, bem claro para mim que incluir, eu tenho que incluir cada aluno, cada aprendente no seu processo da aprendizagem. Cada um numa totalidade mesmo, quer dizer, não importa se é o aluno que tem ou não uma dificuldade, são todos os alunos, olhar para o individual. Subjetividade, exato, né? Exato. Então, a psicopedagogia, ela vai olhar essa intersubjetividade, mas para a subjetividade de cada um. E aí nós temos que olhar, então, essa questão de quem é esse sujeito aprendente. Que é um olhar da psicopedagogia, né? Nós conversávamos muito anteriormente, porque você escolheu a psicopedagogia e quando eu escolhi também ser psicopedagoga, aquilo que nos faltava, né? Esse olhar, né, Kézia, desse aprendente. Não, né? E hoje, assim, isso para mim é maravilhoso quando a gente vê que olhar a psicopedagogia vai olhar para as possibilidades desse sujeito. Nós acreditamos nesse indivíduo que tem possibilidade de aprender, né? E não só nas dificuldades. Então, nós vamos ter que olhar as dificuldades, mas a partir das possibilidades daquele sujeito aprendente. Que é lidar com o positivo do aluno, né? É deixar de olhar com o não consigo e o não dá conta. Com a falha, com a fratura. Né? Nós, psicopedagogos, enxergamos exatamente o contrário disso, né? Então, é um preventivo, é um cuidado e é um investimento na potencialidade. Sim, isso. Hoje, então, olhar para as potencialidades e olhar também as diversidades. O quanto, né, a diversidade ela é enriquecedora. Né? O quanto esse processo de inclusão, quando a gente olha, né, que cada sujeito está sendo incluído na sua subjetividade, nós estamos olhando a diversidade, e essa diversidade que vai enriquecer, né, que vai dar a riqueza das relações, as riquezas dos processos de aprender, né, de como cada um aprende, e o que cada um escolhe aprender, como é que é este processo. E isto, assim, a questão do processo, né, ele já tem eu tenho me questionado muito, né, esse jovem que hoje não sabe lidar com esse processo. Né? E aí vai para o mercado de trabalho, depois, né, futuramente, sem saber ainda, um processo de autoconhecimento mesmo. E além disso, assim, ele entra para o mercado de trabalho e acha que ele está pronto. Não é real. E não é real. E aí ele se frustra. E nós nunca estamos prontos. Exatamente, porque ele acha que ele terminou
a sua graduação, ele está pronto no mercado de trabalho, e aí ele não quer passar por todo o processo, toda a fase. Ele já quer ser diretor, ele já quer ser presidente. Ele quer já chegar no topo, né? E essa questão dessa geração fast que a gente tem, né? Então tudo tem que ser rápido, tudo tem que estar pronto, e o processo não é isso. O processo é exatamente essa construção e a desconstrução desses rótulos, né, dessas ansiedades todas. E é com essa desconstrução que a psicopedagogia vai trabalhar, a desconstrução dessas narrativas que não ajudam na constituição desse sujeito. Qual é o grande ganho para a educação com um número cada vez assim, maior de psicopedagogos atuando nas instituições? Né? Qual é o ganho para o aluno, para a escola e para a sociedade? Eu acho que assim, a sociedade já legitimou a ação do psicopedagogo, né? Embora nós estamos ainda em busca da nossa legalização, mas nós temos a legitimidade da sociedade por conta da competência que este profissional vai trazer neste processo da aprendizagem. Então, este profissional, ele vai lidar com as relações entre o aprendente e o ensinante, entre o aprendente e a aprendizagem, entre o aprendente e o seu meio. Então, quando nós trabalhamos com essas relações, nós possibilitamos esse sujeito se apropriar da sua aprendizagem. E ao se apropriar da sua aprendizagem, ele vai podendo ressignificar as suas narrativas, e ele vai podendo ir em busca do seu próprio conhecimento, né? Essa ressignificação do conhecimento e da aprendizagem é um papel extremamente importante na nossa ação enquanto psicopedagogos. Estamos sempre avaliando a nossa educação, né? E o Brasil, infelizmente, ele não é bem classificado, bem qualificado nesse quesito educação. O psicopedagogo, como você enxerga a grande possibilidade de se melhorar a qualidade da educação com a atuação do psicopedagogo, dessa classe que faz esse trabalho muito focado no potencial, né? E na capacitação. Né? Então, a ação psicopedagógica, ela é uma ação que vai interferir no processo da aprendizagem e logo isso vai ter consequências no processo da capacitação deste professor, deste ensinante. E falar na relação ensino-aprendizagem, temos que falar, mediar, que é o que o psicopedagogo vai fazer, mediar essa relação entre o ensinante e o aprendente. E a partir do momento que esse professor está mais capacitado, a partir do momento em que esse professor pode entender esse processo da aprendizagem, a partir da compreensão da sua própria aprendizagem, né, ele vai poder olhar para essas possibilidades desse sujeito aluno, do sujeito aprendente, porque hoje a psicopedagogia, ela vai além dos muros da escola, né? Ela vai também para dentro das empresas, ela vai para dentro dos hospitais. Então, ela vai favorecendo este olhar sobre a aprendizagem, porque onde eu estou, da forma com que eu atuo, da forma com que eu lido com a minha aprendizagem, é como eu vou lidar com o meu profissional também. Então, a gente está falando da formação de um indivíduo, de um ser humano. Começa na escola com essa visão e vai a questão do mercado de trabalho. Quer dizer, cada vez mais a psicopedagogia se torna necessária para essa formação e para essa capacitação, né? Quer dizer, há que se reconhecer isso. Não, a importância, e foi o que eu falei, a legitimidade que nós temos veio por onde? Por esta competência que a psicopedagogia vem mostrando. Né? E a gente atravessa... Né, a partir de todo um suporte teórico. Com certeza. Né, porque toda a psicopedagogia ela tem uma fundamentação teórica, né? Ela tem os seus referenciais teóricos. Então, há mais de 30 anos aqui no Brasil, esses referenciais teóricos vêm sendo construídos, eles vêm sendo significados. Então, tem toda uma busca de uma cientificidade. Então, não podemos falar ainda que a psicopedagogia é uma ciência, né? Mas ela está em busca dessa cientificidade. Tá? Nós temos muitos trabalhos científicos, né, que têm nos ajudado muito a clarear toda a compreensão desse processo, e olhar a psicopedagogia como área de conhecimento nos permite olhar também esse psicopedagogo na sua identidade.
né? Essa identidade que tem a ver com a sua identidade pessoal, né? Por que que eu escolho ser uma psicopedagoga, né? O que que tem a ver com a minha personalidade, com a minha identidade pessoal, mas tem a ver também com essa identidade coletiva. Quem é esse psicopedagogo? Que profissional é esse? Que olha e que foca, que cuida, né? Que cuida desse aprendente no seu, né? Olhando para a aprendizagem e olhando para como este processo se realiza dentro dessas possibilidades. Lógico, nós olhamos também para quando essa aprendizagem tem as suas fraturas. Temos que olhar também para as questões das dificuldades, dos transtornos, né? dos encalços que ocorrem nesse processo. Lógico que isto, muitas vezes, demanda mesmo um olhar específico, um cuidado, né? Que é a diferença entre cuidar, né? E tratar. Tratar, né? Então, é o preventivo e o depois, né? Quer dizer, a psicopedagogia, ela tem uma grande vantagem de poder prevenir. Se a gente trabalha com o potencial do aluno, a gente está cuidando para que ele desenvolva essas competências, essas habilidades. Agora, uma vez que isso não foi feito, aí sim nós iremos tratar isso. Exatamente. Né? Então, é esse cuidar e esse tratar que eles têm que ter esse caminho. E no lidar com o cuidar, esse psicopedagogo vai cuidar também deste professor, deste ensinante. Então, o olhar do psicopedagogo também se volta, né, para esse ensinante quando ele olha para a relação. E vai também para essa questão, mudar o olhar, né? Eu acho que a beleza da psicopedagogia está em como o psicopedagogo consegue olhar mesmo, ver, né? Olhar é diferente de ver, né? A gente sempre fala disso, mas olhar para as pessoas que são as próprias autoras, né? Do seu caminhar, da sua aprendizagem. Então, é o olhar de quem... Tem uma outra coisa, né, Lígia? A escuta. A escuta. A escuta que nós temos, né? Quer dizer, o que este aluno, o que esse aprendente, o que essa família está me trazendo, né? Então, essa escuta também, ela é muito importante nesse processo, né? Então, nós temos este olhar e temos essa escuta diferenciada, porque nós olhamos aí esse indivíduo como um todo, né? E, lógico, que vai depender também de que lugar eu estou olhando, né? Então, e de que forma eu estou voltada para aquele indivíduo, né? Se eu ficar focando só para as questões, para os problemas, para as dificuldades... Eu estou deixando de ver um outro lado que é fundamental, então, de relações de família, Então, essa escuta e este olhar, ele tem que ser ampliado, né? Cognitivo. Exatamente. Então, que áreas nós estamos vendo, né? O cognitivo, é o afetivo, é o social, né? Então, todas essas possibilidades que estão dentro dessas áreas que nós temos que fazer com que esse indivíduo se aproprie da sua aprendizagem e das suas possibilidades. Eu não sei se você concorda comigo, Kézia, mas eu acho que assim, nos últimos 30 anos, nós não só Brasil, mundo, nós passamos por uma questão de uma abertura de um leque nas escolhas profissionais muito grande. Então, hoje você tem profissões que 10 anos, 20 anos você não tinha. E aí, o que eu fico sempre me questionando educação é tudo de um país, é o que faz a diferença. Você forma bons professores, eles formam bons alunos e eles estão qualificando profissionais para o mercado de trabalho. Então, o que eu questiono muito é o psicopedagogo, que é um profissional que lida com a qualidade da educação, ele ainda não tem a sua profissão regulamentada, sendo que ele trabalha a favor da educação, enquanto que todas as outras profissões já são reconhecidas. Isso é muito sério. Quer dizer, o profissional que forma, ele não é reconhecido, mas aquele que é formado já tem a sua profissão. Exatamente. Quer dizer, e o quanto é importante a gente olhar para a questão mesmo educação, porque se a gente pensar nunca antes, né, essa frase, nunca antes foi tão importante a gente ter esse olhar voltado para a educação. O quanto a educação no nosso país foi se deteriorando. Exato. O quanto que hoje o professor não tem mais aquela imagem que ele tinha, que ele precisava
que ele era exaltado na sociedade, ele era respeitado. Hoje o professor tem vergonha de falar. Tem, exatamente. Quer dizer, a gente cai na questão do reconhecimento profissional do professor enquanto valorizá-lo, mas os psicopedagogos não são nem reconhecidos. E assim, é a classe que trabalha com a qualificação, com a capacitação. Né? Quer dizer, o Brasil tem que olhar para isso. O nosso país tem que olhar para isso, porque nós temos a psicopedagogia reconhecida em outros países, que com certeza são países que têm um índice muito melhor na qualidade, né, na classificação da educação. Então o Brasil tem que olhar para isso. O profissional que forma outros não tem um reconhecimento da sua profissão. Essa é a nossa luta também, né, do psicopedagogo. Muito obrigada. Então, Kézia, agradeço. É importante a gente poder falar sobre isso. Eu fico contente de poder, né, estar divulgando essa importância, né, e fazendo com que a população cada vez mais se sinta conhecedora, né, dos direitos que esse aprendente tem. Com certeza, eu acho que é exatamente isso. Que eu quero agradecer muito em nome do educação2.blogspot.com você ter nos recebido para falar e esclarecer essa questão do psicopedagogo, um profissional que precisa sim ser reconhecido profissionalmente. Obrigada. E parabéns pelo seu trabalho, um excelente presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Obrigada, Lívia, foi muito importante a gente falar sobre esses temas que estão aí circulando e que a gente tem que dar uma orientação. Uma explicação mesmo, né? E falar o que acontece, né? Clarear. Obrigada, Kézia.